dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes, formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo das cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde preexistente do corpo espiritual. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Ainda no mesmo capítulo, Alexandre continua, primeiramente a semeadura, depois a colheita. Não tenha dúvida. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. E, em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germens psíquicos na esfera da alma. E, qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleçam ambiente propício, entre companheiros do mesmo nível. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes, e estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo, por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Como vemos, as larvas astrais surgem dos excessos e desequilíbrios físicos, emocionais e espirituais de toda sorte, pela repetição contínua de uma mesma conduta, física ou mental, o que causa o acúmulo de energias mais densas em determinadas regiões do organismo, as quais se organizam na forma de colônias de micro-organismos astrais. As consequências são as mais variadas, podendo ir desde problemas físicos, graves ou não, até perturbações espirituais, que, se não combatidas a tempo, podem se transformar em sérios distúrbios psíquicos, acarretando sérias complicações para o encarnado, nesta vida e nas próximas. Como eliminar? Larvas astrais são bastante aderentes e se reproduzem com muita facilidade, bastando, para isso, que se lhes ofereçam as mínimas condições mentais e energéticas. Dependendo da extensão do problema, serão necessárias muitas aplicações energéticas para a limpeza, desinfecção e reharmonização da região afetada, o que pode exigir a atuação de vários aplicadores, em várias sessões, para que estas colônias sejam enfraquecidas e não possam mais se expandir, vindo a desaparecer. Mas, como em qualquer tratamento físico, a colaboração do paciente é imprescindível, uma vez que estas larvas são criadas e alimentadas pelas energias geradas pelos seus próprios pensamentos e sentimentos. Assim sendo, além das aplicações energéticas, é necessário que se oriente e conscientize a pessoa sobre como e por que mudar os seus hábitos mentais e as suas atitudes, garantindo que ela mesma não mais oferecerá condições para que estas larvas se instalem e espalhem. Como prevenir? Se larvas astrais são criações mentais, geradas a partir de pensamentos e sentimentos desequilibrados, a prevenção se faz, também aqui, pelo equilíbrio e o controle do que pensamos e sentimos. Não há outro meio. Como já dissemos, sintonia é a alma do universo. Tudo funciona segundo as suas leis e só viveremos com aquilo que nós mesmos criarmos ou atrairmos a partir do que geramos dentro de nós. 16. Bloqueios energéticos. Definição e características. Bloqueios energéticos são estreitamentos, obstruções ou reduções na velocidade de fluxo nos canais de circulação de energias, meridianos da acupuntura, ou entupimento ou redução da velocidade de rotação dos chakras, causados por desequilíbrios físicos,
emocionais ou espirituais. Podem ser provocados pela própria pessoa ou mesmo por outras pessoas ou entidades desencarnadas e, geralmente, caracterizam-se, a visão do clarividente, por massa de tonalidade escura e aspecto denso pairando próxima ou aderida à região onde está instalado o distúrbio. Essa massa pode assumir a forma de nuvem, de visgo, de bolha e outras. Segundo Roberto e Silviusa Silva, em seu livro Diagnóstico Bioenergético, Pesquisa através da clarividência, na primeira análise, tudo indica que os bloqueios têm início no interior do canal, quando as energias começam a ganhar maior densidade, notadamente na junção do canal principal com os chakras. A partir daí, se persistirem os motivos que levaram a essa distorção, pode o bloqueio ir se espalhando para a periferia do chakra, ultrapassar seu diâmetro, envolver a parte externa e se estender por toda a área onde está situado o chakra. Às vezes, ocorre um espalhamento que atinge até outros chakras próximos, ficando todos com a mesma cor. Esta é a hipótese para as cores dos bloqueios. Exemplo: ao baixar a frequência, a energia toma cor proporcional à frequência que se acumula no canal e se espalha. Quando o chakra está lento ou parado, vêem-se várias cores. Quando em rotação normal, vê-se um brilho típico de luz, tipo lâmpada de 60 watts acesa. Como já dissemos anteriormente, pensamentos e sentimentos negativos geram energias que têm uma frequência mais baixa, vibrando menos intensamente. Com a diminuição do padrão vibratório, a energia tende a se tornar mais densa, mais pegajosa, mais viscosa, com movimentos mais lentos, podendo aglutinar-se facilmente. Os bloqueios energéticos, em geral, começam com atitudes, pensamentos e sentimentos negativos da pessoa, repetidos com certa regularidade e por algum tempo, os quais provocam a diminuição da sua frequência vibratória, fazendo com que, consequentemente, suas energias se tornem mais densas e comecem a se acumular em determinados pontos, dificultando, inclusive, o fluxo de energia para outras regiões do corpo. Conforme o local onde está instalado o bloqueio, é possível determinar a origem do mesmo. Assim, bloqueios que atingem os rins, por exemplo, em geral têm a ver com pensamentos e sentimentos de medo, insegurança, etc. Já os bloqueios que atingem os pulmões são, geralmente, originados em sentimentos de tristeza. Bloqueios que atingem o fígado, nascem da raiva, da cólera, da agressividade. E os bloqueios que atingem o sistema digestório, especialmente o estômago, têm a ver com a ansiedade. Os bloqueios energéticos podem também ser causados por assediadores ou obsessores, encarnados e desencarnados, mas, ainda assim, terão sua causa primária nos comportamentos da própria pessoa, pois só podem ser provocados por terceiros por sintonia com os mesmos. Causas e consequências. Exatamente como acontece com as formas pensamento, inclusive as larvas astrais, bloqueios energéticos surgem em consequência da conduta material, mental, emocional e espiritual da pessoa e podem causar desde leve desconforto, até doenças e perturbações graves, dependendo da intensidade, do tempo e da profundidade. Como eliminar? O restabelecimento do fluxo de energias pode ser feito por qualquer técnica de aplicação de energia, acompanhada de orientação à pessoa para que mude seus hábitos, de forma a garantir que eles não voltem a se formar. Como prevenir? A prevenção é feita pela manutenção de hábitos físicos, mentais, emocionais e espirituais equilibrados, saudáveis, especialmente por meio de pensamentos e sentimentos positivos. 17. Parasitas ovoides. Ricardo de Bernardi diz que sabemos serem espíritos humanos que, pela manutenção de uma ideia fixa e doentia, monoideísmo, acabam estabelecendo uma vibração de baixa frequência e comprimento de onda longo que, com o passar dos anos, produz uma deformação progressiva no seu corpo espiritual.
Ovoides são, portanto, espíritos em estado de perturbação tão profundo que perderam a consciência de sua natureza humana, perdendo também a forma humana de seu perispírito. De Bernardi diz ainda que trata-se de um monoideísmo auto-hipnotizante. Ele vibra de forma contínua e constante, de maneira desequilibrada, gerando uma energia que gira sempre de maneira igual e repetida pelo mesmo pensamento desequilibrado. Ao vibrar repetidamente na mesma frequência em desequilíbrio com a lei cósmica universal, gera este circuito arredondado que o vai deformando e tornando o ovoide. Assim, a insistência do espírito em, por auto-hipnose, reviver pensamentos e sentimentos negativos, geralmente de apego, remorso ou vingança, faz com que perca a noção de tempo e espaço, numa espécie de monoideísmo, fazendo também com que se deforme, aos poucos, atrofiando, por falta de função, os órgãos do psicossoma, assumindo a forma do círculo vicioso em que vive mentalmente. Ainda segundo de Bernardi, este processo de ovoidização ocorre porque o perispírito, ou corpo astral, é composto de moléculas também, tal como o nosso corpo físico. Por analogia, imaginemos as moléculas do corpo astral como as moléculas dos gases. Elas são maleáveis e se modificam ao sabor da pressão, da temperatura e até do recipiente que contém o gás. As moléculas do perispírito são moldáveis pelo pensamento e pelo sentimento, tomam formas, de acordo com a vibração do espírito. Assim, se tornam brilhantes, opacas, densas ou leves. Quando esses ovoides se ligam a uma consciência, encarnada ou desencarnada, em especial, fica caracterizado, então, o processo obsessivo por parasita ovoide. Neste caso, a massa fluídica em que se transformou o perispírito do desencarnado, envolve, sutilmente, o seu alvo e depois liga-se ou cola-se ao seu corpo, físico ou perispiritual, distorcendo-lhe ideias, pensamentos, opiniões e atitudes. Além da influência psicológica, os parasitas ovoides agem também drenando as energias do obsidiado, podendo levá-lo até ao desencarne, caso seja encarnado. É importante notar, no entanto, que a ligação do parasita ovoide com a sua vítima jamais acontece sem aceitação ou permissão, ainda que inconsciente, da própria vítima, pelo hábito de cultivar pensamentos de remorso, ódio, egoísmo, desejo de vingança, apego excessivo, etc. Diz André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos que, no tocante à criatura humana, o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, em perfeita simbiose mórbida, absorvendo-lhe as forças psíquicas, situação esta que, em muitos casos, se prolonga para além da morte física do hospedeiro, conforme a natureza e extensão dos compromissos morais entre credor e devedor. Em tudo, inclusive aqui, como vemos, está a sintonia, agindo como lei perfeita e autorregulável, aproximando os semelhantes, para que vivam no clima psíquico que mais cultivam e com o qual se sentem mais familiarizadas. B. Estudando a mediunidade. 1. Definição. A palavra médium vem do latim medium e significa intermediário, que, por sua vez, de acordo com o dicionário, é aquele que está no meio, aquele que serve de mediador, de intérprete. Aplicada à espiritualidade, médium é aquele indivíduo que serve de mediador entre o plano dos encarnados e o plano dos desencarnados, permitindo ou facilitando o contato e a comunicação entre eles. 2. Histórico. Embora o conceito seja relativamente recente, o contato com o mundo dos espíritos sempre esteve presente na história da humanidade e podemos encontrar registros de fenômenos mediúnicos em diversas escrituras e tradições antigas de vários povos e culturas, como Egito, Pérsia, China, Índia, Grécia, celtas, hebreus, etc. Em todas as épocas da humanidade houve médiuns e fenômenos mediúnicos, mas eles só passaram a ser estudados sistematicamente,
Analisados e suficientemente compreendidos com a codificação do Espiritismo por Allan Kardec, no final do século XIX. A mediunidade esteve sempre muito presente entre os homens, principalmente nos meios religiosos, embora tivesse outros nomes e objetivos. Nas tribos humanas primitivas, as manifestações mágicas quase sempre denotavam a presença de espíritos, almas ou sombras dos mortos. Nas atividades religiosas das civilizações antigas, a comunicação com deuses e forças espirituais era comum, ainda que não se falasse em médiuns e mediunidade. Nessa época, a faculdade de se comunicar com espíritos ou forças correspondentes era exclusividade de sacerdotes, magos, feiticeiros, pajés, santos, profetas, etc., o que não impedia, no entanto, que a mediunidade estivesse presente, ainda que potencialmente, em todas as pessoas. 3. Mediunidade e mediunismo. Alguns autores parecem fazer uma diferença entre as palavras mediunismo e mediunidade. Embora os dois termos sirvam para designar a capacidade que os encarnados têm de entrar em contato com os desencarnados, para alguns, mediunismo seria a sensibilidade genérica que todo ser humano tem à ação e influência espiritual, enquanto que mediunidade seria a faculdade que apenas algumas pessoas mais sensíveis têm de produzir os fenômenos mediúnicos, comunicando-se e trocando informações com os espíritos desencarnados, de forma evidente e compreensível. De nossa parte, não vemos qualquer problema em usar as duas palavras como sinônimos. 4. Mediunidade e animismo. Definição de animismo. A palavra animismo vem do latim anima, que significa alma, e foi usada, pela primeira vez, por Alexander Aksakov, em seu livro Animismo e Espiritismo, para designar todos os fenômenos intelectuais e físicos que deixam supor uma atividade extracorpórea ou a distância do organismo humano e, mais especialmente, os fenômenos mediúnicos que podem ser explicados por uma ação que o homem vivo exerce além dos limites do corpo. André Luiz, em seu livro Mecanismos da Mediunidade, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, define animismo como sendo o conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Já Richard Monetti, em seu livro Mediunidade, tudo o que você precisa saber, diz que animismo, na prática mediúnica, é algo da alma do próprio médium, interferindo no intercâmbio. Ramatiz, no livro Mediunismo, pela psicografia de Hercílio Mais, diz que animismo, conforme explica o dicionário do vosso mundo, é o sistema fisiológico que considera a alma como a causa primária de todos os fatos intelectivos e vitais. O fenômeno anímico, portanto, na esfera de atividades espíritas, significa a intervenção da própria personalidade do médium nas comunicações dos espíritos desencarnados, quando ele impõe algo de si mesmo à conta de mensagens transmitidas do além-túmulo. Partindo de definições como estas, o termo passou a ser usado de forma negativa e pejorativa, para tudo aquilo que fosse produzido por um médium, mas que não tivesse qualquer contribuição ou participação de espíritos desencarnados. Com essa definição, o animismo passou a ser o pesadelo de todos os médiuns, especialmente os iniciantes, por ser usado como sinônimo de mistificação. Animismo e mistificação. No entanto, mistificação é outra coisa completamente diferente, caracterizada pela fraude consciente do médium e a simulação premeditada do fenômeno mediúnico, com intenção de enganar os outros. Médium mistificador, portanto, é aquele que finge premeditado e conscientemente estar em transe mediúnico, recebendo comunicação de espíritos desencarnados, quando, na verdade, está apenas inventando a mensagem para impressionar ou agradar as pessoas que a recebem. A atuação anímica do médium, por sua vez, acontece de forma quase sempre inconsciente,
de modo que o próprio médium dificilmente consegue perceber a sua própria interferência ou participação no fenômeno que manifesta, não conseguindo separar o que é seu do que é criação mental do comunicante, mesmo quando o fenômeno, em si, é consciente. É o que nos diz Hermínio C. Miranda, em seu livro Diversidade dos Carismas, quando afirma que o fenômeno fraudulento nada tem a ver com animismo, mesmo quando inconsciente. Não é o espírito do médium que o está produzindo através de seu corpo mediunizado, para usar uma expressão dos próprios espíritos, mas o médium, como ser encarnado, como pessoa humana, que não está sendo honesto, nem com os assistentes, nem consigo mesmo. O médium que produz uma página por psicografia automática, com os recursos do seu próprio inconsciente, não está, necessariamente, fraudando e, sim, gerando um fenômeno anímico. É seu espírito que se manifesta. Só estará sendo desonesto e fraudando se desejar fazer passar sua comunicação por outra, acrescentando-lhe uma assinatura que não for a sua ou atribuindo-a, deliberadamente, a algum espírito desencarnado. Animismo não é defeito mediúnico. O animismo não é, portanto, defeito mediúnico e nem deve ser tratado como distúrbio ou desequilíbrio da mediunidade. Na verdade, como parte dos fenômenos psíquicos humanos, deve ser considerado também parte do fenômeno mediúnico, já que, como diz Richard Monetti, no livro já citado, o médium não é um telefone. Ele capta o fluxo mental da entidade e o transmite, utilizando-se de seus próprios recursos. Se o animismo faz parte do processo mediúnico, sempre haverá um percentual a ser considerado, não fixo, mas variável, envolvendo o grau de desenvolvimento do médium. Hermínio C. Miranda, no livro já citado, diz que, em verdade, não há fenômeno espírita puro, de vez que a manifestação de seres desencarnados, em nosso contexto terreno, precisa do médium encarnado, ou seja, precisa do veículo das faculdades da alma, espírito encarnado, e, portanto, anímicas. Interessante também vermos algumas anotações de Kardec referentes a instruções dos espíritos, em O Livro dos Médiuns. A alma do médium pode comunicar-se como qualquer outra. O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para a comunicação e porque é necessária essa cadeia entre vós e os espíritos comunicantes, como é necessário um fio elétrico para transmitir uma notícia à distância, e, na ponta do fio, uma pessoa inteligente que a receba e comunique. Em nota de rodapé, José Herculano Pires, que traduziu a segunda edição francesa de O Livro dos Médiuns, diz que o papel do médium nas comunicações é sempre ativo. Seja o médium consciente ou inconsciente, intuitivo ou mecânico, dele sempre depende a transmissão e sua pureza. Quando Kardec, ainda no mesmo livro, pergunta se o espírito do médium não é jamais completamente passivo, os espíritos lhe respondem dizendo que ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito comunicante, mas nunca se anula por completo. Seu concurso é indispensável como intermediário, mesmo quando se trata dos chamados médiuns mecânicos. Hermínio C. Miranda, citando o ensinamento dos espíritos no livro de Kardec, diz ainda que assim como o espírito manifestante precisa utilizar-se de certa parcela de energia, que vai colher no médium, para movimentar um objeto, também para uma comunicação inteligente ele precisa de um intermediário inteligente, ou seja, do espírito do próprio médium. O bom médium, portanto, é aquele que transmite, tão fielmente quanto possível, o pensamento do comunicante, interferindo o mínimo que possa no que este tem a dizer. Reiteramos, portanto, que não há fenômeno mediúnico sem participação anímica. O cuidado que se torna necessário na dinâmica do fenômeno não é colocar o médium sob suspeita de animismo, como se o animismo fosse um estigma, e, sim, ajudá-lo a ser um instrumento fiel, traduzindo, em palavras adequadas,
O pensamento que lhe está sendo transmitido sem palavras pelos espíritos comunicantes. Animismo como coadjuvante no fenômeno mediúnico. Quando Kardec, ainda em O Livro dos Médiuns, pergunta aos espíritos se o espírito do médium influi nas comunicações de outros espíritos que ele deve transmitir, recebe a seguinte resposta: sim, pois se não há afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar as respostas, adaptando-as às suas próprias ideias e às suas tendências. Em seguida, Kardec lhes pergunta se essa causa da preferência dos espíritos por certos médiuns, ao que os espíritos respondem: não existe outro motivo. Procura um intérprete que melhor simpatize com eles e transmita com maior exatidão o seu pensamento. Vemos, portanto, que mais que parte integrante, o animismo é, até certo ponto, condição necessária para o fenômeno mediúnico, garantindo a sintonia adequada para que a transmissão seja o mais fiel possível às ideias do comunicante. Sem o conteúdo do médium, é muito mais difícil para o espírito transmitir-lhe suas ideias e o que pretende com elas. De posse do conteúdo mental e até emocional do médium, no entanto, torna-se muito mais fácil para o espírito fazer-se entendido, podendo, assim, transmitir com mais naturalidade e desenvoltura o seu raciocínio. No livro Mediunismo, Ramatiz nos diz que mesmo na vida física é necessário ajustar-se cada profissional à tarefa ou responsabilidade que favoreça o melhor êxito ou eficiência para alcance dos objetivos em foco. Da mesma forma, o espírito do médico desencarnado logrará mais êxito, ao se comunicar com o mundo material, se dispuser de um médium que também seja médico. Quando o médium e o espírito manifestante afinizam-se pelos mesmos laços intelectivos e morais, ou coincide semelhança profissional, as comunicações mediúnicas tornam-se flexíveis, eloquentes e nítidas. Os espíritos não se preocupam em eliminar radicalmente o animismo nas comunicações espíritas, porque o seu escopo principal é o de orientar os médiuns, aos poucos, para as maiores aquisições espirituais, morais e intelectivas, a ponto de poderem endossar-lhes, depois, as comunicações anímicas, como se fossem de autoria dos desencarnados. Notamos, assim, que a preocupação com o animismo é muito mais de médiuns e dirigentes, do que dos espíritos que se comunicam nas reuniões mediúnicas. Mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente. Mediunidade consciente é aquela em que o médium, como o próprio nome diz, permanece consciente durante todo o transe, registrando a mensagem e quase tudo o que se passa à sua volta durante a comunicação, e participando ativa e conscientemente do fenômeno, imprimindo a mensagem algo de suas características pessoais. Neste caso, a comunicação se faz mente a mente, sem afastamento do médium ou acoplamento áurico. Mais de 70% dos médiuns apresentam este tipo de fenômeno. Mediunidade inconsciente é aquela em que, ao contrário da anterior, o médium, a partir da ligação com o espírito comunicante, fica inconsciente, incapaz de registrar qualquer parte da mensagem ou mesmo de qualquer coisa que ocorre à sua volta. Neste caso, o médium é totalmente afastado de seu corpo físico, permanecendo projetado durante a comunicação, e o espírito assume o comando do órgão correspondente ao tipo de mensagem, psicografia, braço e mão, psicofonia, garganta, ectoplasmia cérebro, a ser transmitido. O conteúdo da mensagem não passa pela mente do médium. Entre as duas, poderíamos citar a mediunidade semiconsciente, que é aquela em que o médium percebe o que se passa à sua volta, mas não é capaz de registrar completamente todos os detalhes, nem mesmo da mensagem que está transmitindo. Neste caso, o médium é afastado parcialmente de seu corpo físico e o comunicante se coloca entre este e o seu perispírito, ligando-se tanto com a sua mente, como com o órgão correspondente ao tipo de mensagem, atuando duplamente. Importante notar que,
Fenômeno mediúnico consciente não é o mesmo que fenômeno anímico. No fenômeno consciente, a mensagem não é do médium, embora ele esteja consciente de todo o processo e possa participar do fenômeno que ocorre com ele, sem interferir no seu conteúdo, sem deturpar a ideia central da mesma. Já no fenômeno anímico é o espírito do próprio médium que se comunica e dá a mensagem através de seu corpo em transe, na maioria das vezes sem ter consciência de que é ele mesmo que está passando a mensagem, mesmo que esteja consciente durante o fenômeno. Ou seja, ele pode até estar consciente do fenômeno, mas não tem consciência de que é ele mesmo que está se comunicando e transmitindo uma mensagem. Ele pode acompanhar o desenrolar da comunicação, mas não sabe que o comunicante é ele mesmo, ou uma porção inconsciente de sua própria mente. Importante ressaltar também que é possível a espíritos encarnados afastarem-se de seu corpo físico e manifestarem-se por intermédio de outros encarnados que sejam médiuns, sem que, no entanto, este seja um fenômeno anímico. Na verdade, é um fenômeno mediúnico entre encarnados, pois caracteriza-se pela interação espiritual de duas consciências encarnadas diferentes. Animismo como conscientização para o estudo e a prática constantes. Se, como diz Hermínio C. Miranda, não há fenômeno mediúnico sem participação anímica, é importante que o médium se conscientize da necessidade e da importância do estudo sistemático e da prática constante, como meios de garantir uma interferência anímica de melhor nível nas comunicações mediúnicas que se fazem por seu intermédio. Quanto mais conhecimento técnico e teórico tiver o médium, mais fácil será para mentores e amparadores encontrarem, em seus arquivos mentais, material em sintonia com as mensagens a serem transmitidas. Da mesma forma, quanto mais prática, quanto mais vivência mediúnica e espiritual tiver o médium, mais fácil será para ele mesmo compreender o sentido do que lhe é transmitido, podendo repassar com mais segurança e desenvoltura as ideias que recebe mentalmente. Capacidades anímicas erroneamente classificadas como capacidades mediúnicas. Sendo animismo a interferência, participação ou mesmo manifestação do espírito do próprio médium no fenômeno, vamos notar que determinadas capacidades psíquicas, classificadas como mediúnicas, são, na verdade, anímicas, por serem capacidades inerentes ao próprio ser humano, pois não dependem da interferência ou ação de mentes externas, encarnadas ou desencarnadas, para se manifestarem. Vejamos alguns desses casos. Clarividência, incluindo a precognição, a retrocognição e a visão à distância, que são tipos de clarividência. Telepatia que, embora precise de outra mente para acontecer, e anímica, funcionando como interação entre receptor e emissor. Psicometria, que poderia ser considerada também um tipo de clarividência, já que se trata da visualização de fatos e cenas, geralmente passados, relacionadas a objetos. Clareaudiência, transmissão de energias, seja por que técnica ou método for, desde o passe comum até bênçãos, etc. Desdobramento ou desprendimento astral, mesmo os ocorridos durante trabalhos mediúnicos ou provocados mediunicamente, ou seja, por espíritos desencarnados. Acontece que, muitas vezes, estas capacidades são despertadas ou desenvolvidas com a ajuda direta de espíritos desencarnados, dando a impressão de serem mediúnicas. Nesse caso, a capacidade é anímica, pois é da pessoa e poderia se manifestar sem o auxílio de espíritos, mas a sua manifestação é mediúnica, pois só acontece quando entidades desencarnadas atuam, com energias e fluidos, sobre os comandos que a controlam. Acontece também de, muitas vezes, os espíritos desencarnados se comunicarem com as pessoas por meio dessas capacidades anímicas, dando também a impressão de serem mediúnicas. Nesse caso, a capacidade é anímica, pois existe independentemente da presença dos desencarnados, mas o uso é mediúnico,
já que é utilizada para a comunicação ou a transmissão de mensagens de espíritos desencarnados para os encarnados. 5. Sintomas de mediunidade. Transcrevemos abaixo palestra proferida pelo psiquiatra e mestre em ciências pela Universidade de São Paulo, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, também diretor clínico do Instituto Pineal Mind, e diretor-presidente da AMESP, Associação Médico Espírita de São Paulo, um dos maiores pesquisadores na área de psicobiofísica da UESP. Sempre que houver uma carga elétrica, parada ou em movimento, haverá um campo. Se a carga estiver em movimento, esse campo será eletromagnético. Trata-se de uma propriedade da carga que modifica o espaço ao seu redor, fazendo com que toda a matéria sofra uma ação de aproximação ou de repulsão, dependendo do sinal da carga. Essa interação também altera a matéria que entra no campo. No caso de partículas afins, elas tornam-se imantadas. Num campo eletromagnético, as partículas de ferro, limalhas, ficam grudadas umas nas outras, mesmo após a retirada ou afastamento da fonte do campo. O campo, por si só, tem a propriedade de autorregenerar-se. Ele não desaparece de uma hora para outra. Todo campo tem uma fonte. O corpo humano é fonte de vários campos eletromagnéticos, segundo o órgão enfocado, coração, cérebro, etc. A mente humana é fonte de um campo, o campo mental. A razão disso é o fato de a mente humana produzir, irradiar, o pensamento, que é uma onda eletromagnética carregada de informação. Nos seres humanos, e apenas neles, o pensamento é contínuo, mas o aparecimento do pensamento contínuo ocorreu gradualmente através das diferentes espécies do reino animal. O pensamento contínuo é a base para o surgimento da consciência. Consciência, do latim com, junto, ao lado de, mais sensia, saber de, significa, a grosso modo, saber de algo. É todo o conhecimento que uma pessoa tem do mundo ao seu redor, coisas, pessoas, acontecimentos, e de seu mundo interior, sua identidade, sua história. Assim, a consciência, nos seres humanos, depende da capacidade de atenção, orientação, percepção e memória. Podemos observar nos animais mais primitivos um esboço de consciência que começaria a partir dos anfíbios e, mais particularmente, das tartaruguinhas de aquário. O comportamento de uma tartaruguinha esboça sinais de individualidade, um modo de agir específico perante os acontecimentos diários, que marcam seu jeito de ser, como um estilo. Com a aquisição do pensamento contínuo, a espécie humana adquire a capacidade de pensar e refletir sobre os fatos ao seu redor e sobre si mesma. É consciência reflexiva. Essa capacidade surgiu há muito tempo, cerca de 15 milhões de anos, quando os homens e mulheres que habitavam a Terra estavam na Idade da Pedra, e também foi um desenvolvimento gradual e lento. A necessidade de sobrevivência obrigou os habitantes dessa época a formar grupos, mais ou menos organizados, para suprir a demanda de alimentação, abrigo e segurança para os membros do grupo e suas crias. Na convivência, a fala torna-se linguagem, um sistema de comunicação e integração do grupo. Na coesão do grupo, foi observado o fenômeno da morte. Alguém que antes estava presente, por alguma razão, passa a não mais se mexer e torna-se ausente. Na identificação com o elemento morto são criados os ritos de morte, cuidados funerários com os corpos dos ancestrais, visíveis até nossos dias. Essa identificação está na origem da consciência humana. Ele estava aqui e agora está morto. Ele era um dos nossos assim como eu. Eu posso morrer um dia. Ou seja, a criação da linguagem e a percepção da ocorrência da morte constituem a base para o surgimento da consciência nos seres humanos. Como já dissemos, consciência significa saber algo sobre, e para sabermos algo é preciso que esse algo esteja relacionado a outras coisas já conhecidas.
Essa é a função da memória, correlacionar no tempo e no espaço os diferentes acontecimentos e experiências de nossas vidas. Para tanto, o conceito de tempo precisa estar presente em nossas mentes. Ele foi desenvolvido através dos séculos, naqueles primitivos representantes da espécie humana. Hoje, tempo é um conceito inato em todo e qualquer ser humano. Não existe uma definição adequada do que ele seja. A melhor é: tempo é o que separa dois acontecimentos. Esse conceito de tempo é básico e sólido para qualquer situação. Nos animais mais desenvolvidos, vertebrados, mesmo não conscientizado pelo animal, o tempo altera, modifica seu organismo. Isso decorre dos chamados relógios biológicos, estruturas nervosas presentes no cérebro desses animais, que informam ao organismo em que tempo ele está, se é dia ou noite, época de procriação ou hibernação, primavera ou inverno, infância, juventude ou velhice. Esse mesmo mecanismo também ocorre nos seres humanos. Nosso relógio biológico é composto pela glândula pineal, órgão regulador, e núcleos supraquiasmáticos, órgãos efetores. A glândula pineal localiza-se no centro do cérebro. Descartes, em seus estudos, observou essa localização e a falta de paridade dessa glândula, a única estrutura do cérebro que não é pareada. A partir daí, ele postulou que a pineal seria o lugar de morada da alma. Hoje sabemos que não é possível localizar a alma, posto que ela é imaterial. A hipótese inicial, porém, tem sua validade, pois a pineal é a estrutura cerebral onde a alma se projeta, a estrutura cerebral capaz de captar as ondas eletromagnéticas do pensamento e decodificá-las para as demais partes do cérebro e, portanto, do organismo. As evidências atuais desse papel centralizador e regulador da pineal baseiam-se nos trabalhos recentes de psiconeuroendocrinologia. Estudos recentes em áreas não médicas têm contribuído para explicar melhor o funcionamento das ondas eletromagnéticas. Essas ondas, caracterizadas por frequência e amplitude, podem carregar informações, alterações específicas nas propriedades da onda, que configuram um dado, um saber. A informação, portanto, pode ser carregada pela matéria, pela onda eletromagnética. Ondas com frequência e amplitude constantes não carregam informações. Embora possa parecer muito complicado, estamos diariamente em contato com a aplicação desse conhecimento nos telefones celulares, por exemplo. Recapitulando. Os seres humanos possuem linguagem e consciência. O cérebro possui uma estrutura especial para captar o pensamento e distribuí-lo para o corpo, a pineal. O pensamento humano é uma onda eletromagnética que carrega informações. Há um campo eletromagnético ao redor da pessoa, impregnado de informações, o conteúdo de seus pensamentos. Prosseguindo, a pineal capta a onda mental e envia às demais partes do cérebro. A captação da onda mental ocorre pela anatomia da pineal com existência de concreções calcáreas em sua periferia que funcionam como uma caixa de ressonância para esta onda. Após captada, a onda mental, para ser enviada às outras áreas cerebrais, sofre uma modificação. Ela passa de onda eletromagnética para corrente elétrica, impulsos nervosos, e substâncias químicas, neurotransmissores. Os próprios impulsos elétricos e neurotransmissores transformam-se uns nos outros durante todo o processo, desde a captação do pensamento à realização do ato, seja como comportamento externo ou evento interno. A informação, porém, mantém-se constante. A transformação de pensamento em alterações orgânicas, comportamentais e sintomas teve sua evidenciação com a médica italiana Rita Levi, ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina na década de 80. Ela demonstrou a origem da depressão, um tipo de transtorno de humor. Menos um pensamento triste que permanece por tempo prolongado estimula uma região do cérebro logo abaixo da pineal, o hipotálamo.
Menos o hipotálamo secreta um hormônio chamado hormônio estimulador de ACTH, que irá agir na hipófise. Menos hipófise secreta seu hormônio correspondente, o ACTH, hormônio estimulador da córtex das adrenais, ou glândulas suprarrenais. Menos as suprarrenais secretam seu hormônio, o cortisol, que agirá em vários lugares do organismo. O cortisol diminui a produção de interleucinas, substâncias do sistema imunológico necessárias ao seu bom funcionamento. Diminui também a produção dos fatores tráficos neuronais, substâncias estabilizadoras do funcionamento do sistema nervoso central e da manutenção das células nervosas. Isso determina o aparecimento da doença depressão, tanto os sintomas somáticos, propensão a infecções, mau funcionamento dos órgãos, como os psíquicos, tristeza, desânimo, dificuldades variadas. Essa é a via específica de todos os eventos ondulatórios, pensamento, e químicos que determinam a doença depressão. Mas o mesmo processo ocorre rotineiramente de acordo com o conteúdo de nossos pensamentos. O funcionamento da pineal prioriza a captação do pensamento do indivíduo dono daquele cérebro. Isso decorre da formação do corpo humano no útero materno, criado e desenvolvido a partir do perispírito do espírito reencarnante que lhe serve de molde. Todas as células de uma pessoa possuem sua marca, uma marca química para a identificação do que pertence e do que não pertence ao corpo, possibilitando a destruição de agentes potencialmente lesivos ao organismo, invasores externos ou componentes internos mal funcionantes ou degenerados. Essa marca química está na superfície de cada célula, são os antígenos de superfície, proteínas específicas para essa função. A mesma identificação que ocorre em nível químico, também ocorre em nível ondulatório, predispondo a interação entre ondas semelhantes. Contudo, há a possibilidade de se captar ondas mentais oriundas de outras mentes. Uma vez captadas, essas ondas mentais estrangeiras tenderão a agir no organismo da pessoa como todas as suas próprias ondas. Esse fenômeno pode ser denominado telepatia ou mediunidade, dependendo da origem das ondas. Algumas pessoas têm mais facilidade e experimentam em larga escala, outras não. Essa capacidade inata está na dependência da anatomia da pineal, para determinados tipos de mediunidade, da produção de energia vital, ectoplasma e funcionamento das mitocôndrias, das alterações hormonais, ciclo menstrual e hormônios sexuais, enfim, de vários fatores orgânicos que entram na realização de um transe mediúnico. A mediunidade, portanto, é orgânica. A mediunidade implica também, além da captação de ondas mentais, numa avaliação, uma análise crítica dos conteúdos captados. Captar apenas não forma um médium. É necessário o uso da razão crítica para avaliar as consequências do que é captado. Essa análise utiliza áreas cerebrais responsáveis pela ética humana, lobo pré-frontal. Assim procedendo, a mediunidade passa a representar, para a espécie humana, uma ligação com a divindade, uma possibilidade maior no desenvolvimento de sociedades mais adaptadas, culturas mais evoluídas e mais complexas, com indivíduos mais aptos à autorrealização sem prejuízo de seus semelhantes ou do meio ambiente. Em nível individual, a mediunidade coloca a pessoa diante da condição humana, do destino humano, para que o próprio indivíduo possa escolher seus caminhos com mais argumentos e, nessa escolha, interagir com o mundo ao seu redor e seus semelhantes, a prática da caridade. Esse é o funcionamento da mediunidade uma vez educada, desenvolvida, colocada a serviço das livres escolhas do médium. Para tanto, ele precisará entender o que ocorre com ele, para ser senhor de si. Recapitulando novamente. Menos a pineal capta os pensamentos e, ao direcioná-los para as diferentes áreas do cérebro, possibilita os diversos eventos de nossa vida mental e de relação. Menos esse direcionamento ocorre através de impulsos nervosos,
a própria onda mental ou hormônios. Menos, ou seja, o direcionamento ocorre através de três grandes sistemas de comunicação do corpo humano: sistema nervoso, sistema endocrinológico e sistema vascular. Quando ocorre a captação do pensamento de mentes estrangeiras, há uma sobrecarga na pineal e suas funções ficam excitadas, exacerbadas. As comunicações da pineal com o hipotálamo estarão ampliadas e, daí, haverá maior estimulação da hipófise, com grande liberação de hormônios por ela produzidos, geralmente indutores da produção de outros hormônios pelas diferentes glândulas do organismo. Os neurohormônios reguladores do hipotálamo chegam à hipófise através do sangue, pelo sistema de circulação sanguínea e a porta hipofisal. A hipófise possui vários tipos específicos de células responsáveis pela produção de um ou, no máximo, dois hormônios. Respondendo à estimulação pelo hipotálamo, a hipófise irá agir na tireoide, córtex suprarrenal, testículos, ovários, glândulas mamárias, pâncreas, ossos e músculos esqueléticos, ligados aos ossos e voluntários. Podemos observar as seguintes alterações nessas áreas, como sintomas de mediunidade. Menos hipotireoidismo subclínico. Os hormônios T3 e T4 estão normais, porém o TSH está com uma baixa discreta, não havendo indicação do uso de hormônios por via oral. A pessoa sente cansaço, fadiga constante, pouco interesse pelas coisas que anteriormente lhe eram interessantes, aumento de peso, pele seca, etc. Menos aumento de cortisol e depressão, já descritos acima. Há sentimentos de culpa exacerbada, tristeza, desespero, que pode levar ao suicídio, desinteresse profundo pelas coisas, dificuldade de concentração, pensamento lentificado, psicomotricidade lenta e arrastada, todos os gestos, andar, alteração de peso e de sono. Menos dificuldade na reprodução. Menos dismenorreia, alteração do ciclo menstrual que pode chegar à ausência de menstruação, menstruação dolorosa, tensão pré-menstrual, cistos ovarianos, miomas uterinos. Menos ginecomastia, aparecimento de mamas ou glândulas mamárias em homens. Menos lactorreia, produção de leite na mulher que não deu à lua recentemente. Menos hipoglicemias, queda do nível de glicose no sangue, quantidade, com tontura, sensação de morte iminente, batedeira no peito, taquicardia, desorientação, não saber para onde ir, derealização, não reconhecer o lugar onde está e tudo parecer irreal, um sonho. Menos obesidade. Quanto à sua inervação, a pineal recebe fibras nervosas principalmente do tipo adrenérgico, isto é, cujo neurotransmissor é a adrenalina. Portanto, os sintomas de transe mediúnico decorrente da superexcitação da pineal e dessas fibras nervosas serão aqueles mediados pela adrenalina. De um modo geral, a liberação de adrenalina prepara o corpo para uma luta, imaginária ou não. Essa é uma aquisição do desenvolvimento humano quando os homens precisavam lutar para conseguir alimentos. Hoje, essa luta é mais interna e predispõe o ser humano a penetrar, não um território de caça, mas numa região ainda desconhecida de si mesmo ou de seu universo, o mundo espiritual. Então, ainda é uma busca de alimento, mas de alimento espiritual. A liberação de adrenalina traz à tona forças extras para o corpo humano e obedece uma diretriz geral: desviar o sangue para os músculos, retirando das vísceras e da pele, que fica branca e as extremidades ficam frias, mas a sudorese aumenta e os pelos ficam eriçados, as pupilas ficam grandes, medríase, aumenta a circulação na cabeça, predispondo a dores de cabeça. A pessoa fica apta a agir mais rapidamente. Agora passaremos aos sintomas de modo mais detalhado. 1. Pressão arterial. A adrenalina é um potente vasopressor, isto é, aumenta a pressão arterial, principalmente a sistólica, quando o coração se contrai, e menos a diastólica,
quando o coração se relaxa. Isso ocasiona um aumento na pressão do pulso que bate mais forte, mas a pressão média cai abaixo do normal antes de voltar ao nível de controle, o que pode causar tonturas. Ocorre estimulação miocárdica direta levando ao aumento da força de contração ventricular, chamada ação inotrópica positiva. Há aumento da frequência cardíaca, ação cronotrópica positiva. Muitas vezes a pessoa percebe isso como desconforto, ou interpreta como medo ou uma presença desagradável, quando, na realidade, isso independe do tipo do espírito comunicante. Ocorre vasoconstrição em muitos leitos vasculares, especialmente nos vasos de resistência pré-capilar da pele. A pessoa fica pálida e, aparentemente, fria. A frequência do pulso, a princípio acelerada, pode estar acentuadamente diminuída no auge, por descarga vagal compensadora, mecanismo de compensação próprio do organismo para todas as suas funções, o que pode ser erroneamente interpretado por cansaço. 2. Efeitos vasculares. A. Pele. Ocorre principalmente nas arteríolas menores e esfíncteres pré-capilares, pequenos vasos sanguíneos do corpo e seus mecanismos de regulação de fluxo do sangue, embora também as veias e as grandes artérias respondam à adrenalina. Vários leitos vasculares respondem diferentemente. A adrenalina reduz acentuadamente o fluxo cutâneo, contraindo os vasos pré-capilares e veias subcapilares. A vasoconstrição cutânea e consequente palidez. A vasoconstrição cutânea é responsável por uma diminuição acentuada do fluxo sanguíneo das mãos e dos pés e a pessoa fica com ambos frios. A congestão das mucosas subsequente à vasoconstrição resulta provavelmente de alterações na reatividade vascular como resultado de hipóxia tissular. B. Músculos. O fluxo sanguíneo para os músculos é aumentado. Esse efeito vascular é independente dos efeitos reflexos cardíacos ou centrais. Isso significa que é muito importante que os músculos recebam bastante sangue, o que está de acordo com a necessidade aumentada de energia para o corpo, através das reações químicas da cadeia respiratória que ocorrem nas mitocôndrias, que são em maior número nas células musculares. Essa energia será responsável também pela produção aumentada de ectoplasma, produção esta também sediada nas mitocôndrias. C. Cérebro. O efeito da adrenalina na circulação cerebral está relacionado à pressão arterial sistêmica do corpo. Há aumento do fluxo sanguíneo cerebral e da captação de oxigênio, sem alterar a resistência vascular. Isso significa que o cérebro estará funcionando muito, mas as eventuais dores de cabeça que o médium pode apresentar não estão relacionadas ao cérebro e, sim, ao aumento da quantidade de sangue nos vasos do couro cabeludo e ossos da cabeça. É importante salientar que o tecido cerebral nunca dói. D. Fígado e baço. A adrenalina provoca notável aumento no fluxo sanguíneo hepático e diminui a resistência vascular esplênica do baço, junto com grande aumento no débito de glicose hepática e no consumo de oxigênio do baço. Ambos os órgãos estarão com funcionamento aumentado, o que pode levar tanto a melhor desempenho de suas funções, como a estresse por estimulação excessiva. A maior alteração que ocorre é no comportamento dos remédios, pois geralmente sua metabolização é hepática, no fígado, e o médium tende a apresentar maior sensibilidade a mais efeitos colaterais. Isso é contornado com um acompanhamento médico próximo e atento, e muitas vezes com doses menores de medicação. E, rins. Os efeitos sobre as funções renais são variáveis. Porém as alterações vasculares renais são evidentes. Mesmo quando não ocorre grande alteração da pressão arterial, há aumento da resistência vascular renal e redução no fluxo sanguíneo renal e todos os segmentos do leito vascular renal contribuem para a resistência vascular renal aumentada.
O aumento dessa resistência vascular diminui a quantidade de sangue que circula pelos rins, predispondo o médium ao acúmulo de substâncias que levam à formação de cálculos renais, também favorecidos pelo aumento da produção de ectoplasma. Os cálculos representam a condensação do excesso de ectoplasma. A filtração glomerular, função de excreção dos rins, é variavelmente alterada. A excreção